urinária está associada a conflitos de... Na verdade, são duas possibilidades, né? A gente tem os conflitos de dificuldade de marcação de território, né? Que é quando você tem uma dificuldade de dar limite a alguém. É quando você tem uma dificuldade de dizer não, por exemplo, a alguém, né? Dizer não é dar limite, né? Quando você percebe alguém muito invasivo, por exemplo, invadindo o seu espaço, o seu guarda-roupa, a sua casa. Quando você se sente desconfortável com a presença de alguém no seu território, tá? Tem alguém nesse lugar e a sua percepção é de que você não consegue limitar. É mais ou menos isso. A outra percepção estaria associada à bexiga, uma outra parte da bexiga, no trígono vesical, é um conflito de sujeira, de sacanagem, de traição, né? De contrariedade indigesta, de se sentir traído, sacaneado, entendeu? E aí, então, para ajudar, né, uma pessoa que sofre com infecção urinária, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender o que está acontecendo nesses limites, né? Em relação a esses limites. Onde é que ela está perdendo a capacidade de entender esse limite territorial dela, né? Quem está invadindo, né? E por que ela está permitindo que esse limite seja invadido? O que dificulta, né? O que dificulta que ela diga não? É o constrangimento? É alguém da família? Muitas vezes tem isso, né? Às vezes você tem uma questão super sensível porque é alguém da família, alguém conhecido, e aí você não consegue dar limite a essa pessoa e você fica sofrendo, a pessoa fica sofrendo por causa disso. Então, identificar esses porquês, né? O porquê do o que está acontecendo e o porquê do porquê que eu não consigo resolver isso, por que eu não estou conseguindo dar limite a isso. Você já imagina assim um conflito, né? Quando a gente fala conflitos, é um conflito entre duas partes inconscientes. Uma parte que diz, não, tudo bem ficar, né? Você tem que aceitar, é a pessoa da família e tal, você não pode falar nada. E uma outra parte que diz, não é possível, a pessoa está mexendo nas minhas coisas, né? A pessoa está invadindo as minhas opiniões, seja lá o que for, né? Ou então eu não consigo ver onde meu marido está, eu não consigo ver onde minha esposa está, eu não consigo saber, né? Uma percepção de achar que está sendo traído, por exemplo. Isso é a dificuldade de dar limite. Então a gente tem que entender essas partes inconscientes, né? Às vezes só no entendimento a coisa se resolve. É meio mágico isso. Entendeu tudo, entendeu esse ecossistema, a coisa se resolve. Quando não se resolve, muitas vezes a gente tem que aplicar uma técnica, por exemplo, a reintegração, para poder fazer esse acesso corporal, inconsciente, para poder entender realmente o que está acontecendo aqui e aqui no corpo.